Se você é movido a sentimentos, você vai trair seu cônjuge ou vai ser traído. Mas se você é movido de atitude, isso não vai acontecer. Por quê? Porque se você mexer com qualquer pessoa fora do seu casamento, vai mexer na sua barriga, e isso abala seu sentimento, e você quebra a regra do jogo. E aí você é abalado por sentimentos, você é idiota. O jogo sentimental não é por sentimento, é por atitudes. Eu te provo. Você não acorda nem um dia morrendo de vontade de perdoar ninguém. Já aconteceu isso algum dia? Acordou assim, ó. Ai, que vontade louca de perdoar o fulano que me deve 10 mil. Isso já aconteceu? Nunca vai acontecer. Agora, de manhã você acorda, olha para a pessoa e acorda já com raiva dela, não acorda? E tem que ter atitude de falar. Eu governo sobre esse sentimento e eu escolho amar essa pessoa mesmo ela me ferrando. Aí o negócio, o jogo é outro. Jogo de sentimento é de gente barata demais. Você passa num lugar, fulano não me olhou, aí ele acaba o dia dele. Esse é joguinho barato, esse jogo não funciona, isso nem é um jogo. Você criou esse jogo na sua cabeça. Você viu a Maria do bairro fazendo isso com o Celso, Carlos Daniel. Você fica com esse trem na sua cabeça. Qual que é o grande lance que você tem que entender? Entenda a base do jogo, mas melhor do que entender o jogo é modele quem está sendo campeão em todas as etapas. Quando você vê um time sendo campeão, tem um dono do jogo falando, vamos operar no prejuízo para o pau quebrar. E aí ela que sabe jogar, é jogadora, vai lá e mete as fichas dela. E ela fala, põe esse técnico, põe isso aqui, põe não sei o quê. Pode buscar esse jogador lá. Não, mas vai dar prejuízo. Mas a gente quer ser campeão. E quem quer ser campeão não olha para prejuízo. Vocês sabem disso ou não? Escreve assim, ó, quem quer ser campeão vai ter que engolir prejuízo. Vai ter que ter coragem de contratar. Vai ter que ter coragem de ter ousadia. Senão não vai ser campeão. Ninguém nunca foi campeão com escassez. Ninguém nunca conseguiu ser campeão controlando as despesas na unha. Não tem jeito. Vai ter que gerar receita fazendo doideira. Vai ter que se posicionar. Esse é o jogo da vida. O que você tem que fazer? Pegar as 12 áreas da sua vida e falar, vou passar em todas as fases. Tem gente que terminou a escola, fez até faculdade, mas não passou em nenhuma das áreas. Mas aprendeu 90% das coisas que são idiotas e que não servem para nada. Escreve assim, ó, já chega de ser tabuleiro, já chega de ser peão, já chega de ser torre, já chega de ser cavalo dos outros. Já chega de ser jogador dos outros. Já chega. Eu quero é ser dono de jogo. Eu quero é ser patrocinador de jogo. Aí alguém fala, mas não cabe todo mundo aí. Mas que dia que você ouviu essa conversa? Quem te contou essa conversa? A que te falou que não cabe são pessoas que nem entendem de jogo. Quem está falando para você que tem como é alguém que manda em jogo. Quem que te contou? Alguém já te contou isso aqui que eu acabei de contar? Você já viu alguém te falando? Se você não viu, você tem que saber, olha, peraí, esse que está falando e está ensinando, tem como fazer? Tem, então faça. 2023 é um jogo. Quem são os primeiros nos jogos? Os que se antecipam, e os que se antecipam governam. Anota isso, quem se antecipa, governa. Você está disposto a pagar o preço, a virar o jogo? Sim, não aguento mais, 98%, mentira, mentira, não é possível, essa pesquisa só tem 12 mil votos aí. Isso é mentira. O que você tem que fazer? Eu fui pilotar carro. Quem foi o melhor piloto da história? Vocês sabem? Quem? Não foi o Ayrton Senna. Desculpa, tem um monte de gente vai ficar com raiva, mas não foi. Quem? Quem? Schumacher. Também não. Ó, peraí. O Senna foi o maior da história brasileira. E é top 3 ou top 2 do mundo. Vou explicar por quê. Só dados e fatos, tira a nossa brasileiridade do negócio e a gente consegue chegar na conclusão. Niki Lauda é top 7. Pode ir perguntando que eu falo. Lewis Hamilton foi o mais campeão de todos os tempos, mas está longe de ser. É top 5 Hamilton. Foi um argentino, hermano do Messi. É o Emanuel Fangio. Por que ele é o maior de todos os tempos? Porque eu modelei 100% desses caras. E na época que ele dirigia, tinha terra no chão. Tem relatos que ele nem levantava poeira quando fazia curva. E ninguém conseguia fazer isso. E o Fangio, ele dirigiu menos tempo que todo mundo e foi mais campeão do que todo mundo com a máquina que tinha. Todo mundo surtava vendo o Fangio.
Num campeonato que ele estava para ganhar, o carro dele quebrou. Ele vira, um cara está competindo junto e fala: pode terminar a corrida do meu carro, porque eu quero ver você ganhar, porque você é um monstro. Esse é o Fangio. Gente boa. Eu peguei os códigos dele tudinho. Só que você fala: pá, você está doido? Eu não sei quem é Fangio. A sua ignorância está a quilômetros de distância daquilo que você precisava saber para você ganhar um jogo. O Fangio ficava o tempo inteiro descobrindo fórmulas novas. Ele não era empolgado em mostrar que ele era bom para dirigir. O Fangio usou o mesmo código do Pelé. No futebol ninguém é maior que o Pelé. Ah, o Messi acabou de ganhar o melhor de todos os tempos. Baixa a bola. O Messi tem uma taça, filho. O Pelé tem 3. A Argentina inteira, toda a sua história, tem 3 taças. O Pelé sozinho tem 3. Ali sabia jogar. Sabe por que ele sabe jogar? Porque no auge da carreira ele falou: não jogo mais. Anota essa estratégia, que os jogadores no auge têm a obrigação de parar, senão não serão eternizados como jogadores. Eles precisam sair para outro jogo. O jogo muda. Fangio, ele ia ser contratado de novo, ele falou: já deu, eu quero curtir minha família. Destruiu, tinha príncipe que corria, gente que tinha dinheiro para dar com o rodo para destruir, não ganhava dele. Depois eu sugiro vocês estudarem Fangio. Eu não queria falar isso nunca sendo brasileiro, que tem alguém melhor que o Ayrton Senna. Mas eu posso te falar, na chuva ninguém nunca pilotou como o Senna. Nenhum extraterrestre deu conta de fazer isso. Ele foi o melhor da chuva, ele foi o melhor de Mônaco, ele foi o melhor brasileiro de todos os tempos, em qualquer esporte para mim, fora o Pelé, que é do século. Pelé realmente é fenômeno. Só que eu não estou falando porque eu sou brasileiro, foi porque eu modelei os esportistas. Quando você vê um cara que sabe jogar pra caramba, ele fala: pause no jogo, eu não jogo mais. Um bom jogador tem hora para parar. A hora do bom jogador de parar é no auge. Por que o Ronaldo Fenômeno não é o Ronaldo que a gente viu em 2002? 98 também foi bem para caramba, apesar do 3-0. Porque não parou na hora certa. Tem que saber a hora de parar. Lewis Hamilton, última corrida dele, tinha que ser ano passado. Qual o problema do jogador que persiste em jogar depois do ápice? Vai ser conhecido pelo final e não pelo ápice. Alô? Você é conhecido pelo ápice, aonde você consegue chegar. Hamilton não ganha mais campeonato. Eu dou 2 estratégias para vocês. Vocês querem saber por quê ou não? Primeiro, porque a Mercedes falou que não investe mais dinheiro como antes. Já entrou num espaço que ela não quer mais entrar. Eles tinham um carro mais caro de todos, com o melhor piloto de todos, e em ascendência. O piloto começou a descer, eles não arrumaram um piloto à altura, e eles falaram: nós não vamos colocar mais grana, porque a grana é tipo 1 bilhão para rodar num carro desse no ano. O que eles fizeram? Recolher a estratégia. Ele tinha que ter se recolhido ou mudado de equipe. Só que tem meninos com reflexo maior que o dele. Schumacher. O Schumacher é um dos responsáveis pela morte do Senna. Por quê? Porque ele era fã do Senna e o negócio dele era a tara que ele tinha pelo Senna. Assiste o vídeo hoje da morte do Senna. Quem estava atrás dele? Schumacher. O Schumacher estava atrás do Senna e o Senna estava biruta, achando que o carro dele estava mexido. E não estava. É porque era um garoto jovem pilotando e o Senna já era mais velho. Tem que saber a hora de parar. Senão você fica obstinado e acabou. Ou você fica eternizado pela sua morte, ou você fica eternizado por parar no auge. Quando o Pelé parou no auge, até o presidente da República, a filha dele, ficou todo mundo em cima: Pelé, nós precisamos de você. Ele falou: mas eu não vou. Quando você bate o ápice de um jogo, de uma fase, saia de lá correndo. Porque senão você vai entrar em queda. Lembra de grandes jogadores que poderiam ter feito isso e não fizeram, não são lembrados, não serão eternizados. Justamente por causa disso. A hora de parar no jogo é quando você zera ele. Você zerou aquele jogo, casca fora. Quando eu disse para vocês, quem se antecipa governa, o que vocês têm que aprender no jogo? Sempre ande com as jogadas de forma antecipada. Eu gosto de jogar xadrez, mas tem só um cara aqui que me estremece dentro dessa empresa. É um cara chamado Henrique Câmara. O Henrique joga xadrez de costa e ganha de você de costa, sem olhar no seu rosto e sem nada. Ele só pergunta para alguém: ele jogou aonde? Jogou no E6. Aí ele fala: então mexe aqui para minha peça tal, e ganha de qualquer um aqui. Ele é um gênio, beleza. Ele é um cara que assombra, o resto para mim não assombra. Sabe por quê? Porque todo jogo é jogado. Não sei se você sabe, o Brasil não foi para a final, mas se tivesse lá o jogo ia ser outro com a Argentina. Todo jogo muda. Por quê? Porque o jogo depende do embalo emocional, o jogo depende da temperatura, o jogo depende da torcida. Ah, deixa eu te perguntar, quantas pessoas estão na arquibancada do seu jogo? Responde essa para mim. Quantas pessoas compram o ingresso para torcer por você? Responde isso para mim. Não dá conta de responder, não? Você não tem jogador no time.
Você não tem torcida, pelo contrário. Está lá a torcida do inimigo, 50 mil pessoas, a sua está torcendo para eles. As 30 pessoas que tem na sua torcida estão torcendo para o outro para ver se você desiste. Você não fica louco com isso, não? Pelo amor de Deus, o que eu faço? Aprenda a jogar, seja estratégico, invista naquilo que vai virar o jogo. Virar o jogo é olhar com a outra percepção. Virar jogo não é ganhar. Escreve todo mundo assim, ó, o jogo não pode parar. Quem estava assistindo a live na divulgação do dia 30 de outubro, que eu estava falando sobre quem venceu a presidência da República, alguém estava assistindo? Pouca gente assim. Tinha 140 mil pessoas na live, vocês viram no Instagram ou não? Naquela hora eu olhei e falei, mentira, o que eu mais temia me sobreveio. Eu fiz assim, ó, bora liderar esse batalhão aqui. Vamos levantar os produtivos para prosperar, porque senão nós estamos ferrados. Esse foi uma das maiores viradas que eu já tive. Não deu 5 segundos na minha cabeça, eu já não estava gastando um pingo de energia com isso. Sabe por quê? Porque é muita insanidade querer gastar energia depois da eleição. Aí você fala, Pablo, você respeita quem acredita? Eu respeito, só a pessoa, mas no que ela acredita não tem como respeitar. Vou te explicar por quê. Porque isso beira insanidade e guerra, fazer o que vocês estão querendo. Se vocês conseguirem, está lindo, só tem um problema. Vocês vão arrumar um caos maior. O que a gente tem que fazer é o seguinte, levantar pessoas, para não perder de novo daqui 4 anos. Que seja outro. Eu, Pablo, Marçal, prefiro que seja uns 10 nomes na minha frente. Mas a gente já sabe que um monte de covarde, na hora de ver esses caras no governo, vai tudo correr. Sabe como é que vira o jogo? Entendendo como é que ele joga. E se antecipar a forma que o outro jogador joga. Essa é uma das melhores coisas que você tem que fazer. Seu casamento é o jogo. Treino dos seus filhos, que você chama de criação. Que criação para mim é soltar boi no pasto. O treino dos seus filhos, os seus investimentos, as suas empresas, o que você faz com o tempo, tudo isso são jogos. Sua vida, sua inteligência emocional é um jogo. Eu fico vendo pessoas se emborrecendo o tempo inteiro. Eu falo, mas por que essas pessoas fazem isso, gente? Vence esse jogo. Aprende a fazer pergunta. Tem gente que está insatisfeito o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Essa insatisfação é a positiva ou é a negativa? A maioria, negativa. A positiva é, bora para a próxima fase. Vamos todo mundo falar assim, bora para a próxima fase. O que você vai ter que fazer? Para entrar em campo, só de você ouvir a fama de alguém, você já cai. Tem que ir quebrar a cara. Quando você quebra a cara e você vai para cima, quem pode te segurar? Escreve assim, ó, é impossível vencer uma pessoa que não tem medo. Impossível. Qual que é o bloqueador de prosperidade, o mais poderoso? Medo. O medo distribui energia para todos os seus bloqueios. Anota assim, o medo é o alimentador de qualquer bloqueio. Quando você entende esse jogo, você fala, agora eu vou prosperar. Porque é só cortar na fonte, é desligar o cabo de força dos bloqueios tudo. Quando você tira esse cabo de força, os bloqueios ainda ficam. Eles falam, ó, estamos na bateria, estamos sem energia elétrica. Não deixa esse cara ir longe demais não, senão vai arrebentar com a gente, porque a bateria vai acabar. O que faz a retroalimentação de todos os bloqueios que os senhores e senhoras têm? Essa fonte infinita do medo. Ela é alimentada eletricamente. Você se moveu, você gerou energia elétrica. Não sei se você sabe, você tem mais ou menos uns 8 volts aí dentro. E aí, de tanto que você se move com medo e não conquista, e não faz nada, absolutamente o medo vai te consumindo. É isso que acontece. Vocês querem virar o jogo mesmo ou não? Sim, sim ou não? Sim. Anda com quem é campeão. Vai modelar os coitados. Vai ficar modelando quem não sabe nem o que está acontecendo. Pablo, eu vou usar um método infalível. Conta seu método. Um método que eu mesmo vou fazer tudo. Você não dá conta, filho. Primeiro, ninguém dá conta de fazer tudo. Segundo, modelar é mais rápido. Lembra que eu te falei que o tempo de hoje é diferente do tempo do passado? Pensa a sua avó. Sua avó me assistindo hoje, ela ia ficar revoltada. Você que nem a sua avó fica pensando, por que eu não ouvi esse cara antes? A sensação que eu tenho quando eu ouço uma pessoa que carrega algo que eu ainda não ativei, a sensação é a mesma. Eu falo, por que eu não descobri isso antes? O tempo de hoje é muito mais precioso que o de antes. A ocupação de hoje, o entretenimento. Você sabe por que as pessoas vivem buscando entretenimento? Porque o jogo não está divertido. Pegaram o código ou não?
Vive atrás de diversões, porque o jogo que ela está jogando não é divertido. Por isso precisa o tempo inteiro estar em diversões. De novo, pergunta para qualquer piloto que você conhece: quem pilotou na categoria profissional e fez milhões de reais? Ninguém. Todo piloto vive de patrocínio dos outros, vive se lascando, vive com medo na pilotagem para bater o carro, que uma batida de um carro de corrida em alta velocidade custa 70 até 200 mil reais. E eles todos pilotam do jeito. Eu fiz o que eu quis, cresci e faturei pilotando, porque eu entendi o jogo. Eu não entrei para pilotagem para hobby. Hobby é um jogo de escravo. Tem gente que fica 30 anos no mesmo hobby. Eu só vou lá. Eu sou o Batman, filho, eu não sou o hobby. Tem gente que é o Batman e tem gente que é o hobby. A maioria é hobby. Você sabe que o hobby só leva. Hobby é caro. Você tem gente que ganha um salário e deve 2 vezes o salário para cumprir o hobby. Que hobby? O negócio é governar, moço. É ser o Batman. É fazer o que quiser. Tem gente que... Então você tem que falar: eu sou o Batman. Eu sou a Mulher Maravilha. Sabe o que está acontecendo? Na pior semana, os que se antecipam ao governo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não der um basta assim, ó, para ser o tabuleiro, você tem que fazer isso aqui, ó. Deixar de ser o tabuleiro e sair de baixo para o povo parar de pisar. Porque se você falar: ei, tem como você parar de pisar em mim? Todo mundo olha para a figura e fala: como que eu vou deixar de pisar? Você é um tabuleiro. Pega o código aqui, animal, ó. Para deixar de ser tabuleiro, faça o que eu fiz. Está todo mundo lá, não está? Só uns 3 caíram. Puxa o tabuleiro, e para deixar de ser tabuleiro é só fazer isso aqui, ó. Vire o jogo. Como vira o jogo? Para quem não viu aqui, ó, só de virar o jogo do tabuleiro, deixou de ser um tabuleiro. Quem que vai querer pisar em cima de você? Eles querem pisar nos tabuleiros. Nenhum putz. O que é virar o jogo, filho? Virar o jogo não é ganhar um jogo, que talvez você não ganhe aquele jogo. Mas você vai aprender, e quando você aprende, você fica insuportável. Se você quiser ser o tabuleiro, você tem um negócio que a gente chama de marcar a touca. Está marcando aqui a sua cabeça, as pessoas vão vir na sua cabeça. Quer perder aqui? Sinal, isso aqui é um alvo. Vira ao contrário, virou o jogo. As pessoas vão falar: sei lá o que é isso aí, isso é outra coisa. Quem que joga em cima disso aqui? Pretinho, desse jeitinho aqui. Não tem como jogar aqui. Eles vão caçar quem? Os tabuleiros. Fala de novo assim, ó. Quem se antecipa, governa. Nunca mais eu saio do jogo da política. Nunca mais. Não quero cargo, isso é só um atraso da minha vida pessoal, ok? Mas nós vamos ter um partido. E eu não quero ser jogador. A pior coisa que tem é ser político. Você vira peão dos outros. Ah, você é o presidente da república. As mãozinhas do STF, não sei do que, dos banqueiros que mexem você, filho. Você não manda. Quem manda são os principais contratos de commodity da China. Você acha que eu sou bobo? Eu sentei com um tanto de gente e falou: você sabe que você não manda. Se você virar o presidente, você não manda. Aí aquele trem batia no meu peito assim e falava: quem que quer ser um trem desse? Ser chamado de presidente, ganhar 30 mil reais e não mandar em nada? Qual o sentido disso? Você é o principal peça do tabuleiro. Então vamos lá? O que o Pablo Marçal investiu a vida dele em 2022? Em entender o jogo. Entrei como tabuleiro, virei peão, puxei para ser promovido, eles me tiraram, eu voltei para ser peão, consegui! E eles falaram: não, você vai dar essa peça para outra pessoa. E é um petista. Você sabe o que eu quero? Eu quero parar de falar de mim agora e falar de você. Eu só sou uma prova que um peão pode ser dono de jogo. Você quer avançar mesmo ou não? Sim. Você está muito melhor que eu, sabe por quê? Porque eu era um call center, moço. Como é que pode um cara que atendia no call center ter 3 aeronaves? E fala isso com orgulho, tenho que falar para vocês. Porque eu pensava assim, quando eu era call center, eu nunca imaginei que eu ia nem andar de jato, nem dos outros. Imagina ter 3 aeronaves. Tem um grupo aqui que toda hora que a aeronave decola para fazer qualquer coisa, eu fico vendo, eu falo: gente, eu sou controlador de voo, olha isso aqui. É chocante isso. Sabe por quê? Porque eu dei um basta.
virei o tabuleiro, parei de ser tapete dos outros. Em cima de mim, vocês não jogam mais não. E eu tenho meu coração aberto para falar para todos vocês. Quem se antecipa vai mais rápido. Quem se antecipa paga mais barato. Quem se antecipa bebe água limpa. Quem se antecipa é pioneiro. As maiores construtoras do Brasil se anteciparam na construção de Brasília. Todo mundo que se antecipa faz o quê? Governa. Agora eu quero perguntar para quem está no YouTube. Escreve assim, ó. Escreve assim, ó. Eu quero avançar. Ninguém sai de tabuleiro para dono de jogo. Não existe isso. Você não tem estrutura física, psíquica, emocional, nem financeira. O que nós temos que fazer? Com humildade, entender a fase, vencer a fase. Venceu a fase? Venceu. Tem como passar em um ano? Tem como passar antes. Depende do tanto de energia que você aplica. Depende das pessoas que você modela. Eu lembro do dia que eu modelei uma frase do Senna, eu virei o Tasmania na corrida e eu virei piloto nesse dia. Não foi a FIA, eu tenho carteira da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Não foi a FIA que disse para mim que eu sou piloto. Ela certificou, no mínimo, ó, pode ir lá bater carro nos outros. Ela me deu. Fiz todo o curso, a certificação. Aquilo não me fez ser piloto. O que me fez ser piloto foi o tanto de pneu que eu queimei. Uns 120 mil reais só de pneu queimado, rodando. Sei lá quanto que eu gastei no meu carro. Mas o que mudou minha cabeça foi pegar uma fase de um jogador que é campeão, chamado Ayrton Senna. E falar, hoje eu entro e vou arregaçar. Eu fico assistindo só esse vídeo, foi a melhor corrida de todas. A corrida que eu saí em último e cheguei em segundo. Essa foi a corrida que mudou minha vida. Só para vocês saberem, tá? Eu nunca venci uma corrida profissional. E o que mudou na minha vida? Nada, porque toda corrida eu levei lá para dentro de casa, toda corrida eu levei para as empresas, toda corrida eu levei para os meus sócios, toda corrida, fora que eu faturei alguns milhões de reais correndo e fiz um patrimônio gigante, só com corrida. Deixa eu explicar para vocês. Eu não estou nem aí para vencer a corrida, é insuportável, de tanto aprender, eu vou vencer corrida. Esse ano, certeza eu teria vencido algumas corridas, só que eu não corri esse ano, eu corri no ano passado. O que eu quero que você entenda é que o nosso alvo não é a corrida, nem pódio, nem troféu. Nossa parada chama-se coroa da vida. Vocês entenderam ou não? É o seguinte, vocês querem mandar no jogo? Não vai mandar. Você vai ter que ser promovido no jogo. Escreve assim, ó, eu quero ser promovido no jogo. Quem que te promove? Eu aprendi a ser recrutamento e seleção. Você sabe quem que te promove? Você mesmo. Quando você vai ser escolhido numa entrevista, não é a pessoa que te escolhe, é você que entra com cara de escolhido. Isso é assustador. Quando você se escolhe, quando você fala, eu vou, acabou. Que dia que você escolheu a si mesmo e falou, eu vou prosperar? Vamos voltar para o jogo. Qual foi a data que você colocou para você prosperar? Você falou a data? Você falou data? Não. Você está assim, vamos fazer uma fezinha, vamos fazer um... Não vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar na loto da virada, o que vocês acham? Você sabe que loteria é jogo dos otários, sabe ou não sabe? E você joga mesmo assim. Sabe o que você assume? Você assume que você é um otário. Pablo, você vai me ofender? Só quem não é humilde fica ofendido. Porque quem gosta de aprender fala na hora assim, poxa, esse cara falou uma dureza e eu vou aprender com isso. Qual que é o lance do jogo? Nenhum único dia da sua vida você vai ficar sem jogar. Mas todo dia vão pisar em você. Não existe um dia sem jogo. Todo dia é um jogo. Todo dia tem que ter o desfrute. Porque jocos no latim significa diversão. E a vida é um funil. Eu tenho que desenhar isso porque isso mexe muito comigo. Olha isso aqui. Depende do jeito que você faz. Sua vida pode ser uma merda ou você pode vencer bem mais rápido. A maioria escolhe passar pelo funil nessa posição. A pessoa fala, não, vamos agora, vamos zoando. A pessoa entra em pé dentro do funil. Ela entra em pé e vai. Vai passando os anos, essa pessoa precisa de dobrar para continuar passando. Presta atenção nisso aqui, ó. É a vida de todo mundo. Se você não se dobrar, você vai ter que diminuir de tamanho, tá? Isso é em qualquer área psicológica sua, financeira, tudo, você vai diminuir. Tem que diminuir para passar aqui no funil, ó. Tem que diminuir para passar aqui no funil até que você vai passar deitado. Ou você vira uma miniatura, ou você vai ter que passar arrastado aqui. E tem gente que nem passa. Morre antes de passar aqui. O que é o problema da curva? A curva da vida, se você pegou esse sentido aqui, você está ferrado.
Porque no começo parece que está muito bom. Só que vai diminuindo, diminuindo o funil, vai diminuindo. Na hora que chega bem aqui é que a gente conhece a verdade. Chega uma hora na vida, se você não estiver governando ali, a vida vai te cobrar tudo que você fez. Não sei se você sabe, a metade da vida para lá é essa ponta do funil. Tem gente que nem chega na metade do funil. Quer saber como é que funciona? Trabalho pesado, divertimento eterno. Escreve isso aí, trabalho pesado, divertimento eterno. Passa aqui só com o que cabe. Aproveita que você é pequeno, aproveita que você é Zé, aproveita que você é uma Maria da vida ainda, que ninguém te nota, põe terror e passa aqui logo, pequeno. Aí você começa a crescer na vida, não vai ter que curvar a cabeça nunca mais, falar assim, ó, nunca mais eu terei que curvar minha cabeça. Olha aqui, tá vendo alguém curvando a cabeça aqui? Tá vendo alguém diminuindo aqui? Aí o que acontece? Aí alguém vai chamar você assim, o fulano é um monstro. É claro, se for comparar com aquela outra pessoa que está do lado de lá, olha aqui como é que faz para comparar se é monstro. Os dois se encontram bem aqui na vida, um é miniatura e o outro é um monstro. Por quê? Porque entendeu o jogo. A vida, fala todo mundo agora, a vida é um jogo. Quando eu entendi isso, eu falei, o que tem que fazer? Tem que fazer isso, 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 isso. Eu vou enfiar a cara nesse funil do jeito que está. Lembra que eu falei que ninguém me apoiou, não tinha ninguém na torcida? Primeiro todo mundo bate palma, que você parece assim, não, vai mudar de vida mesmo. Mas na hora que você começa, os primeiros semanas, primeiros meses, não dão resultado. E aquela torcida para de comprar o ticket do ingresso, do jogo. E aí você nem vê gente, nem para te atrapalhar. Porque eles nem acreditam. E aí você tem que ir sozinho. Sem torcida, mas associando com gente que quer ganhar o jogo. Eu não ouço opiniões de quem não está indo ou voltando do lugar que eu quero ir, porque senão eu vou parar com aquilo que eu estou fazendo. Está aqui, ó. O jogo da vida é inverter o funil. Escreve todo mundo isso. O jogo da vida é inverter o funil. Se eu inverter o funil, o milagre acontece. Que milagre é esse? Trabalho duro primeiro, divertimento eterno. Se o jogo não tiver divertido, é porque você está sendo usado. É isso que está acontecendo. Eu não consigo ficar um dia sem desfrutar, porque eu entendi isso aqui, ó. Divertindo com a vida adoidado, todo dia. Fazendo o que gosta. Vários de vocês já testemunharam eu falando 6 horas seguidas, 10 horas. Tem gente que já assistiu eu falando 14 horas num dia seguido. Sabe por quê? Porque isso é uma diversão. Isso mexe tanto comigo. Eu faria isso que eu estou fazendo. Para muitas pessoas eu faço de graça. Está lá assistindo, não pagaram nada. Você pode fazer muito bem para isso. Se você faz uma coisa que é divertida, fazendo de graça você continua fazendo. Você tem que saber disso. Agora na vida você vai aprender uma coisa, chama lei da semeadura e da colheita. Você não planta, você não tem direito de colher. Assistir, a maioria das coisas você vai assistir de graça. Mas em todas elas, só leva aquilo que você colocou a potência dentro da terra, a semente. Eu não me importo, vou continuar falando a minha vida inteira. Talvez eu vire um político aí, né? Um rei de tabuleiro, mais perseguido de todos. Só que na hora que você me vê virando isso, ou se eu não virar isso, o que vai acontecer é, eu dominei esse jogo e sair o mais rápido possível. O segredo da vida é não ficar empolgado demais quando você for alguma coisa no tabuleiro. Porque não é isso que nos interessa. O que nos interessa é reinar. E você quer jogar para os outros. O que você precisa é passar a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, fase 7. Qual que é a fase 7? É a fase do desfrute. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Quando eu falo assim, eu vou dar o meu melhor. Eu já começo lançando um negócio falando, eu vou dar o meu melhor. Para quem não sabe, o que significa isso na regra do jogo? Dar o melhor significa dar o que tem e viver o desconhecido. Isso significa dar seu melhor. Seu melhor não foi nada do que você fez até hoje. Começa com isso aqui, ó, propósito. Primeiro P, propósito. O propósito tem que ser encapsulado num produto ou materializado num produto. Depois, preciso das pessoas que têm esse propósito e entendam e gostem desse produto. Pessoas. Depois, eu preciso criar processos. Porque se eu trocar pessoas ou pessoas prosperarem e saírem, eu preciso fazer o processo, começar no propósito, apontar para o produto e treinar essas pessoas. Ó. Depois,
Planejamento. Olha só como é que começa o negócio para ele não funcionar, tá? Começa com planejamento. Você não começa nada com planejamento. Você começa ativando o alvo, o propósito, um teste de produto, as pessoas. Esse é o método que eu funciono aqui. E que eu ajudo muitos empresários a prosperarem rápido, a escalar negócio. Então, depois do planejamento, produtividade. Se eu não tiver métricas, indicadores de produtividade, o negócio não cresce. E depois, propagação. Olha como é que o povo começa. Olha o jeito errado de quebrar uma empresa. Começa no planejamento, na propagação, sem propósito. Não entende que pessoas que não fazem parte do propósito não vão fazer esse negócio crescer. E aí faz isso aqui de forma desgovernada, com os processos bem definidos, com pessoas que carregam o mesmo propósito, que querem ser produtivas, entendem o processo, faz parte do planejamento, inclusive ajuda a ter dinamismo e ficar refazendo o planejamento, que o planejamento não é um que eu tenho que seguir. O planejamento aponta só para o rumo, não para o destino. Anota aí na internet. Planejamento não é destino, é rumo. Eu só rumo e aí eu tenho um plano aqui. Só que aí eu vou atropelar isso aqui, ó. Eu faço o quê? Dinamicamente eu refaço o planejamento. E aí os obstáculos às vezes vão mostrar que você tem que mudar rápido. Por exemplo, a pandemia. A pandemia mostrou que um monte de gente quebrou porque tinha um plano. O plano era um só. O plano, ele precisa ser reajustado porque ele é um rumo. Eu mudo. Eu não saio daquilo que tem no meu coração. O propósito só tem um plano, alcançar aquilo que está lá nele. Agora, o tracert, que é o caminho, a rodovia, se você vai andar voando ou de bicicleta, isso aí você vai melhorando no caminho, tá? Então, isso aqui são 7 P's da empresarização, para quem não tem empresa, para quem não tem lucro hoje, para quem quer escalar negócio, para quem quer vender negócio, para quem quer gerar valor com o negócio. Vou falar para todos os públicos, porque eu, Pablo Marçal, como cidadão, tenho um alvo. Independente de qualquer um que estiver governando esse país, eu não abro mão de governar essa nação. Eu sou um brasileiro que governa e vou levantar a maior quantidade de pessoas que governam. Não precisa de nenhum real de dinheiro público. Precisa de gente entender isso aqui, ó. Nós em 10 anos seremos a nação mais rica da terra e não tem Lula que vai impedir a gente. Não tem ninguém que vai impedir. Não vai. Como que nós vamos fazer? Nós só precisamos abrir 10 milhões de novas empresas, gerar 50 milhões de empregos e fazer o problema que muitas nações estão enfrentando quando entendem esse código aqui. Contratar gente de outros países. É isso que vai acontecer em 10 anos. Nossa mão de obra vai acabar. Nós vamos empregar todo mundo que quer, porque mesmo trazendo 50 milhões de empregos, vai ter 5 a 7 milhões de brasileiros que vão estar desempregados. Vocês sabem por quê, né? Porque foram doutrinados e as suas mentes estão cauterizadas a não prosperar. Anderson, pega aquele negócio para mim lá. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Você decidiu que você vai fazer isso? Agora. Então eu vou te mostrar como é que vai funcionar a nossa relação. Fica aí. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu tenho um problema sério. Eu só termino algo quando eu alcanço aquilo que eu quero. E eu vou até depois do fim. Vou lá no inferno buscar alguma coisa. Não interessa. Quando eu falo isso, não é exagero. Um dia eu estava perdendo meu filho na UTI. Eu falei no ouvido dele. Falei, você pode ir no inferno que eu te busco. Eu literalmente vi a morte passando na minha frente. Foi uma das piores sensações que eu tive de ver aquele rapaz lá, que é meu filho 03, Miguel. Chegou a parar o coração dele, foi um negócio assustador. Mas eu cheguei, não tinha um pingo de medo. Eu falei assim, ó, eu vou te esperar em qualquer lugar que alguém te levar, eu vou te buscar. Eu não vou entrar nessa experiência, que eu não quero fragilizar seu emocional por causa disso não. Mas eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Se você está afim de prosperar, você vai ter que agarrar na mão de quem quer que você prospere. Então é o seguinte. Está esse cara bem aqui, ó. Coloca a mão aqui. Pega a sua outra mão aqui, me ajuda a fazer um negócio. Nós vamos fazer um compromisso aqui, nós dois. Só um ano. Só um ano. Nossa, está quebrando meu dedo. Eu escolhi a pessoa errada. Cara, de ter tirado a aliança. Caraca. Por que eu não peguei uma senhorinha? Olha o que ele falou. Coloca o microfone na mão dele. Coloca aí. O que você falou? Se não doer, não vale. Cara, eu tinha que tirar a sua aliança. Tá doendo, mano. Seguinte. A dor é a sua fraqueza indo embora. Tem gente que está dolorido porque é escravo de R$300. É mais de R$300. Uma calça para jovem de... Deixa eu te falar uma coisa. Esse aqui nós vamos ficar um ano desse jeito aqui, ó. Grudado.
E aí, Pablo, eu vou a tal lugar, vamos comigo. Ué. Esse é o problema de andar grudado. Tudo que você vê avançando, aprendendo, distribuindo energia, cumprindo aquele programa, cumprindo o propósito e crescendo. Isso aqui, ó, eu não vou soltar. Eu não estou de brincadeira. Está doendo pra caramba, porque eu tinha que ter tirado a aliança. E a mão dele também está doendo. Porque eu apertei a fita. Se não for de jeito, você não vai. Se não tiver alguém para fazer isso aqui, ó. Eu vou te falar, eu pagaria. Só para tirar esse trem aqui. Só que é o seguinte. Jogador em outro lugar. Alguém um dia falou assim para mim, você não tem vergonha de fazer implante, você não tem vergonha de pôr esses dentes, você não tem vergonha, rapaz. Vou falar uma coisa para você, terrível é ser feio, porque se tem recurso para você ficar bonito, filho, já era. Se eu te falar uma coisa, sabe o que é o seu problema? Você não está arraigado, você não está conectado. Quando a pessoa está colocando um botox em mim, ela fala assim, dói, eu falo, feiura dói mais. Pode fazer. A ignorância dói mais. Parecer feio dói mais. Não cuidar desse corpo dói mais. Não ser próspero dói muito mais. Só de falar isso aqui a dor já passou na minha mão. Olha que loucura. Quando você começa a explodir naquilo que você nasceu para fazer, isso aqui já perdeu o sentido. Para mim já não dói mais. Que loucura. Por que que quando começa a doer você para? Por que que na hora... Por que que na hora que você começa tudo, o negócio freia? Porque uma dorzinha dessa aqui, ó, segurar na mão um ano de uma pessoa que é pau na máquina, você vai se ferrar. Vou explicar por quê. Vou dar um spoiler do Matrix para vocês. O Neo não tem poder igual a Trinity, talvez. Quem assistiu o último Matrix? Não assista porque eu vou contar o final. Tem gente falando, não conta o final, vai acabar com o filme. A Bíblia já está contada o final e não acabou, porque você não muda. Se final de filme mudasse alguma coisa, põe um putz aí por minha conta. Porque se final de filme mudasse alguma coisa, você ia ler Apocalipse, você ia mudar de vida rapidão. Está tudo escrito. Deixa eu te falar, no final você vai reinar. E agora você não está reinando, porque você não anda com gente de jeito. Sabe o que aconteceu? Na hora do ápice do filme, o Neo e a Trinity saem voando, eles pulam de um prédio, o Neo não dá conta de voar. E a Trinity está com a mãozinha agarrada de jeito, e ele ia morrer no filme, pela segunda vez. Só que ele estava colado com quem sabia voar. E quando você está colado com quem voa, filho, não tem outra chance para você. Se eu pegar meu carro de corrida e amarrar no seu Del Rey, eu te arrasto. Vai sair peça sua para todo lado, mas uma coisa eu te garanto, se a corda de aço, se o cabo de aço não arrebentar, você vai atravessar a linha de chegada comigo. Então está aqui um símbolo. Esse amarro aqui é o seguinte, não tem como soltar em um ano. É isso que eu estou te chamando. Eu estou chamando você para não soltar. E a melhor parte é que quem está aqui assistindo até agora, alguém estava falando ali para mim atrás, ali assim, ó, tá caindo a audiência. Eu falo, é isso que eu quero. A audiência nunca mudou ninguém. O que muda é a resistência. É a fazer a dor não ter mais sentido para você. O que eu quero é que a audiência continue caindo, porque quem está aqui até agora está a metade do número de gente que chegou. Por quê? Porque já mostrou que tem resistência. Agora eu quero saber, você quer andar? Sim ou não? Sim. Se quer andar, filho, a fita já foi lacrada. A gente só solta no 31 de dezembro de 2023. Qual que é a sensação de estar mão dada comigo aqui agora? Maravilhosa. Pega aí, cara. Fala no microfone. Maravilhosa. É, fala Cê mais. é louco. Como assim maravilhosa? Me explica. O que você quer mudar na sua vida? Quero mudar tudo. Não. Vamos devagar. Senão, é porque filosoficamente, anota aí, tudo é igual a nada. Já pega a mentoria, porque você já começou, tá? Você tá com a aliança nessa mão não, né? Próxima vez eu vou pedir para a pessoa passar a aliança para a mão. É insuportável a dor. Toda vez que eu mexo, eu lembro da dor. Quando eu não mexo, ela passa. Porque está pressionando os dedos. Seguinte. Nada de ficar com essa ondinha de vou mudar tudo. O que já mudou? Mudou tudo. É mentira. Seja específico. O que é a primeira coisa que nós vamos atacar juntos? O que é a primeira coisa? Espiritual. Espiritual. Entrou, que aqui dentro já tomou decisão e comprou. Levanta a mão. Vem você aqui. Você é casada, senhora? Hã? Você é casado ou você é de azul? Não? É porque às vezes tem marido ciumento, você não é casado, né? Então vem cá, me passa a fita na minha mão e na dela aqui. Eu sou casado, tá? Só para você saber. É porque vai que seu marido vai achar ruim, ela foi a primeira a levantar a mão, tá? Mostra aí primeiro, dou tocar agora. Cadê aí? Mostra, tudo bem? Como é que você chama? Janaína. Janaína, mostra aqui, ó. Ela já entrou, o que aparece?
O mentoria já está... Dá o microfone para ela aqui. Que jeito que está aí? Aqui está escrito, mentoria Jogo da Vida, o pior ano da sua vida, a sua vaga está garantida. Seja muito bem-vindo ao pior ano da sua vida, acessar a área de membros, suporte WhatsApp. Boa, garota, parabéns. Obrigada. Vamos passar a fitinha aqui na mãozinha. Deixa eu, tira a aliança aí. Tem não, né? Tem. Você deixa ela tirar, porque senão vai amassar o dedo dela. Pode, marido? É isso. Não põe no bolso, não, só troca de mão. É porque a minha mão está doendo muito. Entregar para o marido é uma boa também. Passa a fita aí. Pronto. Então vamos tirar essa fita lá na minha sala, né? Em 2023, dia 31. Vai. Aí. A gente precisava de um provedor de internet na banda larga. Hoje está todo mundo conectado, certo? Sim. Então depois que a gente colocar IP em tudo, fase 6 pronta, fase 7, tudo conectado. Quando tudo conectar, falta só um equipamento para conectar. Fala o nome dele? Cérebro. Essa é o fim da internet. O que vai acontecer? Nós vamos pôr um chip na... Nós, vírgula, né? Quem tem o cérebro igual ao meu não precisa de chip. Desculpa, dona. Não é porque eu não tenho QI avançado. Meu QI é mediano, só para vocês saberem. O problema é que a minha inteligência emocional é desproporcional. Muito mais vale o QS que você está procurando, que é a inteligência espiritual. Muito mais vale a inteligência emocional do que a física. A física é mais lógico-matemática, é o que mais você precisa dela. O resto você tem que usar o coração. Vale muito mais, e o espiritual. Muito mais. O que acontece? Quando todo mundo conectar, a internet deixa de existir e vira o ar. Não vai existir ninguém fora. Acredite, tá? No futuro bem próximo, nenhuma empresa vai existir fora da internet. No futuro bem próximo, não haverá esse tanto de gente com esse tanto de espaço físico. Eu posso contar o futuro para vocês. Nós vamos voltar a devolver o mundo para o meio ambiente. É o código das confrarias mundiais, o que eles estão fazendo é isso. Eles querem que a gente pare de avançar com a civilização, na urbanização, e faça todo o ambiente ser transformado de novo em selva. Então as coisas vão ficar muito caras para proporcionar endereços digitais. Tipo e-commerce, todas essas coisas vão funcionar cada vez mais, e vai levar mais negócio para dentro de casas. Estou te falando, vai ser um movimento dos primitivos de volta. As casas vão ser núcleos de distribuição. E quem falar que vai locar um prédio, vai pagar milhões de aluguel para inviabilizar isso. O futuro é esse, e está chegando. Então o que a senhora tem que destravar? A senhora comprou o livro, faça as tarefas, faça seu primeiro resultado digital. Eu vou te dar um exemplo que mexeu comigo, tá? A sensação da minha primeira venda na internet é muito superior a ter feito 100 milhões de reais. A primeira venda na internet muda tudo. É uma inauguração de um novo tempo. Então quando você consegue fazer aquela primeira venda, eu estou te falando, a sensação que eu tive, eu já fiz lançamento de mais de 100 milhões de reais. Não tem como comparar. 100 milhões de reais vai chegar uma hora que é um número virtual na sua cabeça. É para geração de patrimônio, é muito grande esse número. Só que é o seguinte, a primeira venda me assustou até hoje. Muito mais que um lançamento de 100 milhões. Eu já fiz lançamento de 180 milhões. E nesse lançamento eu olhei, uau, a sensação nunca se compara àquela primeira venda da Hotmart. Eu olhei, uau, 2018 foi a minha primeira venda. Ô Pablo. Foi, quanto que era o pior ano, a primeira vez? 600 reais. 2018. Tem gente que eu queria comprar esse. Então tá, volta em 2018. Pega tudo que você construiu até agora e volta para lá. Eu me afiliei no Hotmart. Foi, né? Só que eu não consegui seguir em frente. Tem que assistir a aula aqui, filha. Eu faço tudo, leio, mas não entendo. Não é bom. Ó, lembra que eu falei que eu era atendente de call center? Vocês lembram ou não? Eu usava a plataforma da Hotmart. Hoje eu sou dono de uma plataforma chamada Nextgrow. Eu que criei e ela vale 300 milhões de reais. Eu não sou só o atendente de call center que deu certo, não. Eu sou um usuário da outra plataforma que criou a própria. É para você deixar de ser tabuleiro e virar dono do jogo. Vocês entenderam por que eu tenho a plataforma ou não? Deixa eu ensinar um negocinho para vocês. Eu vou abrir ela para o mercado e vocês que vão entrar na mentoria, o Jogo da Vida, vão lançar seus produtos lá. E eu vou liberar condições para vocês assustadoras. Alguém pergunta para mim, por que você não liberava antes? Pergunta. Que eu estava fazendo ela ficar a melhor plataforma do país. Então eu fiz um ajuste que não tem plataforma nenhuma. Vocês vão ver o regaço que nós vamos fazer. Agora tem um detalhe. Por que eu criei a minha própria plataforma? Alguém sabe? Um dia eu sou analista, eu olhei um resultado de quanto que eu paguei de taxa para aquela primeira que eu acabei de falar. Quando eu vi a quantidade de milhões de reais que eu paguei de imposto eu pago milhões. Agora que eu paguei só para outra plataforma, eu falei para um programador, quanto custa fazer uma dessa? Ele falou, 1 milhão de reais. Aí minha equipe, todo mundo, Marcos Paulo, ninguém faz favor. Eu falei, pode ir. Ei, paguei um preço caro para fazer isso aí.
No processo, no teste, perdi um monte de grana, porque não precisava de testar com os meus produtos. Eu falei, eu quero pagar o preço para testar com os meus produtos para esse negócio ficar monstro. Resumindo, eu consegui fazer esse negócio, eu fiquei dono do jogo. Você sabe o que eu faço? Eu não tenho orgulho de falar ou só ganhar um dinheiro, não. Eu vou viver de juro. Uma plataforma dessa aí, rodando normal, vai dar uns 14 milhões de reais de juro por mês. O jogo não tem nada a ver com o curso, tem a ver com juro, é dinheiro. Chama subdinheiro. Vou te explicar na mentoria o jogo da vida. Quando você descobrir o jogo do jogo, alô, anota aí, tem o jogo do jogo. Tem gente que quer fazer dinheiro, tem gente que vive com o fazedor de dinheiro por trás. Quer viver do juro do dinheiro que circula, igual quem é judeu ali. Quem que fica oferecendo comissão de 100 mil para os outros? Ele ofereceu 100 mil porque ele ganha 500, vocês não sabem? Tá bom. Tá bom, minha senhora, entra na mentoria o jogo da vida e vamos estudar. Já traz aqui agora que eu vou assinar com a testa. Não consigo, senhora, eu estou firme com o meu pessoal aqui, até depois do fim, desculpa. Eu vou assinar depois que a senhora fizer tudinho e vier aqui na palestra falar, fiz tudo. Tá bom? A senhora é daqui de São Paulo? Não, é Sumaré na São Paulo? Se a senhora estiver passando aí com as tarefas feitinhas, você me chama. Eu sou aquela senhora de Sumaré que fez as tarefas e destravei no digital. Tá bom? Pablo. Traz seu livro aqui, senhora. Senão a senhora vai chorar. Traz aqui, deixa eu assinar esse trecho, senhora. Olha lá, fique em paz, perdeu a chance. É porque eu dei uma desculpa, meu cérebro falou, você deu desculpa, você falou que sua mão está amarrada. Traz esse livro aqui agora, deixa eu fazer esse trecho, a senhora ver. Daí, traz aqui, por favor. Pega a caneta aí que eu vou mostrar para vocês como é que dá desculpa na vida. Quê? Alguém está perguntando sobre a IPO. Eu não quero abrir a IPO porque eu sou um cara que dá opinião muito forte e as minhas empresas caem tudo no chão. Para abrir a IPO, qual que é o livro que a senhora quer que eu assino? Consigo. Não, só um, né, doutor? Vai, segura com a outra mão o livro. Presta aqui, presta a caneta aqui. Aqui, vira essa página. Presta aqui. Olha, ela precisava de tudo isso. Imagina o que a senhora tem que fazer para prosperar. A senhora vai lembrar disso. Dá a caneta aqui. Aqui, ó, vira a página. Vai ficar igualzinho, pode confiar, viu? Quem é bom, desculpa? Na hora que meu cérebro viu isso, você deu uma desculpa para a senhora. Não dou conta de dar desculpa. Esse é meu problema, não dou conta. Aí eu vi que eu ia ficar devendo ela. Eu falei, mas você não deve os outros, tem mais de 20 anos. Falei, um dia você passa aí, um dia não, vem cá. Meu cérebro não deixou eu ficar devendo ela. Vai para a última pergunta da manhã. Vocês entraram à noite aqui, não foi? Já vim aqui algumas vezes. Eu sei. Tô te seguindo, sabe, né? Eu sei, eu vi lá que você está seguindo. É Chefe Curioso, meu perfil, até para o pessoal seguir. Cara, é da hora, eu tô assistindo seus treinos. Sou o Davi Laranjeira, Chefe Curioso, então sigam também, que bom. Minha pergunta, você está vendo o que eu estou fazendo? Eu já falei outras vezes dos meus produtos. Estou na SPR, eu quero saber, por que eu deveria fazer o First Class? Não deve fazer. Porque se é dever, acho que vai te gerar uma obrigação. Eu faria pelo acesso, pela proximidade, né? Por ter acesso aos acessos. Eu faria só por isso. Você já andou de primeira classe no avião? Já. E você andou mais de uma vez ou você andou para experimentar tudo? Ida e volta só, uma vez é outra coisa, não tem o que falar. É outra Valeu coisa. a pena? Pô. Tá. É o seguinte, se você olhar para o voo, não vale a pena. Mas se você olhar para a pessoa que você é e acreditar que você está crescendo e usar aquilo para pôr pressão em você, aí vale a pena. Escuta o que eu estou te falando. Uma primeira classe não vale a pena, se for pelo voo. Porque tem tanta gente que andou de pau de arara, dá para chegar nos lugares de todo jeito. Mas se você colocar pressão em você e falar assim, eu vou usar essa primeira classe para me obrigar a prosperar ainda mais, aí eu iria nela. Assim como eu não parei, eu só vou nela. Só para você saber. Pergunta para mim por que eu fui para a Turquia. Você vai chorar. Pergunta. Por que você foi para a Turquia? Porque não tinha voo de volta de primeira classe, do Catar para cá. E aí eu falei, Carol, você tem um problema, é no quê? Eu quero passar 2 dias em outro lugar só porque não tem primeira classe. Tem um problema no nosso percurso. Então eu quero resolver de outra forma. Nós vamos ou para Israel, ou para Itália, ou para a Turquia. Aí a Carol, vamos para a Turquia. E aí eu fui para a Turquia e peguei primeira classe. Só que eu falei, vamos aproveitar o problema e destravar mais coisas indo para a Turquia. A gente nunca foi lá. Eu não iria, fiquei muitos dias fora de casa. Só que isso é um absurdo, teria que morrer ficar ouvindo um negócio desse. Como não tinha primeira classe voltando do Catar, eu falei, eu quero ir para outro lugar para voltar de primeira classe. Porque eu me obriguei a fazer isso. Eu coloquei na minha cabeça, porque para mim não é sobre o voo, é sobre a pressão que eu quero colocar em mim mesmo. Aí agora eu fui olhar para ir minha família inteira, comprei uma casa nos Estados Unidos. E aí eu fui olhar, vou todo mundo. Eu quero até que a empregada vá de primeira classe, só para ela se indignar com a vida. Aí ficou R$289 mil para ir todo mundo de primeira classe. Aí o outro falou, você não vai fazer isso? Não, eu já fiz. Eu estou determinado, eu não quero ser o mais rico do cemitério. Eu fui programado para ser igualzinho o judeu lá, tudo é dinheiro aplicado. Não, o dinheiro tem que voltar para o mercado, você tem que usufruir, você tem que apostar nisso. E foram os maiores investimentos que eu fiz, estar nessas mentorias e nesses acessos, irmão, minha cabeça explodiu.
É por isso. Eu fui lá para o Catar e eu abri uma mentoria só para empresário. Cara, que delícia. A Sandra que está ali foi com o esposo e mais alguns empresários. O acesso que os caras têm é só quem não sabe aproveitar. O acesso está aberto. Então eu não iria por obrigação, eu iria por pressão. Eu colocando pressão em mim mesmo, que é o que eu fiz na minha vida para chegar até aqui. Bom. Eu lembro o dia que eu fui comprar um apartamento que eu não tinha como pagá-lo. E a Carol falou, você é louco, nós vamos quebrar. Eu falei assim, eu vou quebrar é tudo, mas nós vamos pagar isso aí. Cara, quando eu pensava em balão, eu queria sumir o balão do apartamento. Eu falava, não dou conta de pagar esse balão. Eu falei, o que eu vou fazer para pagar um balão? De um ano para cá, eu fui aquele ditado que tem de queimar os barcos, né? Quando eu vou lá, eu queimo os barcos, não tem mais como retroceder. É ou você vence a batalha e depois acabou. Eu fiz isso muito e eu estou nesse ponto agora de queimar mais um barco. Porque toda vez que eu queimei o barco, deu certo. Porque não tem mais a volta, né? Não tem mais como retroceder. Cara, você vai ver que acesso muda tudo. Você vai ver que proximidade muda tudo. A frequência no digital é uma coisa, presencial é outra. Vocês vieram aqui, ó, para vocês verem. Ó, trouxe meu amigo aqui, ó. E aí, o que tu achou? Tá mais ou menos ainda. Se não tivesse venda, ia ser melhor. É o seguinte, eu fui lá pro Catar, escuta, eu fui pro Catar achando que eu ia gastar 300 mil, gastei 700 mil, porque eu levei uma senhora comigo. E ela, não, eu só queria fazer tal coisa. Eu falei, não, faz tudo que você quiser, arrependi. Mas deixa eu te falar, melhor viagem que eu fiz até hoje. Melhor viagem. Cara, no deserto com os meus mentorados lá, a gente parou na divisa com a Arábia Saudita. O sol descendo assim, eu falando, solta só os códigos que vocês pegaram, eu nunca vou esquecer daquele momento. Tanta gente, eu vou te dar um código que passou lá na hora, na divisa com a Arábia Saudita. A gente ficou olhando e falando assim, quantas pessoas pisaram nessa areia e reclamaram desse calor. Só que poucas pessoas foi como esse sheik aqui. O cara construiu a nação proporcionalmente mais rica da Terra. Sabia disso? Que o Catar é o mais rico da Terra? Nação mais rica da Terra. E a gente ficou lá sentindo assim, ó, descalço. Eu pisando naquela areia quente e falando assim, quantos passaram aqui com o camelo reclamando e jogando a vida no lixo. E o cara passa aqui e fala, vamos perfurar essa terra. Vamos descobrir os gases naturais aqui, vamos descobrir o petróleo, vamos descobrir minério. Meu filho, quantas gerações passaram em cima daquela vila? Catar tem 148 quilômetros de comprimento e 45 de largura. Metade do tamanho do estado do Sergipe. Só que resolveram tirar coisas do solo. Descobriram riqueza do tamanho da riqueza de Minas Gerais. É metade do tamanho de Sergipe, 18 vezes mais rico que Sergipe. Só que proporcionalmente falando é a nação mais rica da Terra, pelo tamanho da Terra. Responde para mim, quantas pessoas e gerações passaram montadas em camelos reclamando do sol e da areia? Vocês não têm noção do que esses caras fizeram lá. Eles realmente saíram do pó ao céu. E aí você anda do lado do vizinho, Dubai, fez a mesma coisa. Gente, assustador, assustador. E eles criaram o mesmo negócio. Qual que é o negócio da nação? Turismo. Deixa eu contar um segredo para vocês sobre turismo, que aí vai fechar a pergunta. Do porquê que você tem que fazer. Do porquê que eu fui. Vocês estão pagando 200 pau para assistir uma palestra que tem 60 mil pessoas assistindo de graça. Na verdade, esse tempo todo passou mais de 300 mil pessoas nessa live. No final ali dá para ver os números. 4 horas igual agora, umas 300 mil pessoas. 300 mil assistiu de graça. Vocês pagaram 200 pau, quem andou mais de 100 km aqui? Levanta a mão. Fora o desgaste, quem andou 500? Olha lá, 500 km. Por que você estava no YouTube? Por quê? Porque você quer essa experiência aqui. Essa experiência aqui, eles não conseguem ter ela lá. Estar no estádio do final da Copa fez eu destravar um monte de coisa. Experiência, fala comigo assim, experiência aumenta a frequência. Eles dois estão pagando mico, mas eles estão pegando energia. Alguém vai criticar vocês adoidados. Você é louco, o que você fez? Hã? Ele estava dormindo? É o seguinte, não deve, mas eu recomendo. Se você sentir um pouquinho, você não foi ainda porque você queria uma validação. A validação é, o que me fez chegar aqui foi ter os acessos. 85% dos resultados dependem das pessoas que você se conecta. Mas não é do resultado que você teve, não. É dos que você não tem. Sim. É outra base de resultado. É o seguinte, vou encerrar essa transmissão. E eu vou sair com os meus parceiros aqui. Eu quero falar algo para vocês. Esse aqui é o sinal. Ó. Você amarrou bem a mão, filho. Só tem autorização para soltar dia 31 de dezembro de 2023. Essa é a mentoria, o jogo da vida. Falo para vocês, é meu compromisso. A melhor entrega que eu já fiz na minha vida. Na minha cabeça eu já fiz. Eu fui em 2023, no final. Você está lá amarrado com a sua mão comigo. Você já viu aquela expressão, está amarrado? Agora é está amarrado. Para prosperar. Não vem falar que é demônio, não. O que você vai fazer, fala assim, todo mundo comigo. Em 2023, a lei, o jogo, a regra é prosperar. Fala assim, tudo aquilo. Vamos fazer um boot? Fica de pé aí. Eu estou querendo ver minha mão depois desse encontro aqui. Vamos lá. Se posiciona aí, feche seus olhos. E você que está até agora,
Eu queria te ver pessoalmente para dar um abraço. E cada um de vocês são muito doidos. É 1h da manhã já? 1h03 da manhã. Vocês já viram que eu tenho a maior dificuldade de instruir, né? Eu nasci para isso. E agradeço vocês que se esforçaram em estar aqui presencialmente. Obrigado pela presença de vocês. Muda tudo, ver faces e rostos e corações e energia e frequência. Estava no Ceará, né, filho? Do Ceará para o mundo. Obrigado vocês que ficaram até agora. Obrigado vocês pela confiança. Eu vou entregar algo que eu nunca entreguei, de um jeito que eu nunca fiz. Eu vou descobrir coisas novas. E assim como eu amarrei minha mão na mão dos dois aqui, ó, eu amarro na mão de milhares de pessoas. Nós temos uma aliança pelo reino, a minha família, com milhões de famílias esparramadas pelo mundo. Nós somos um movimento chamado governalismo. E nós viemos para criar uma cultura do reino aqui na terra. Você vai entender e se apaixonar por isso no percurso. No começo ninguém se apaixona por isso. Então eu quero que você feche seus olhos. Coloca a musiquinha de fundo. Aumenta em 15% a produtividade de uma música assim, ó. Respira fundo. A ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Coitado do ano 2023, ele vai ser arrasado por nós. Nós vamos usar com sabedoria as 8.760 horas. As horas dormindo serão de sonhos produtivos. As horas deslocando serão produtivas. As amizades, as conexões, os aprendizados, as instruções. Nós vamos prosperar em 2023 mais do que nós prosperamos do dia que nascemos até o final desse ano. Nós iremos levar essa vida a sério, porque se levar a vida a sério, ela vai ser divertida. Jocos é o estilo de vida que nós teremos. Uma vida divertida, uma vida que vale a pena, uma vida que não precisa de fuga, de estado emocional, de absolutamente nada. Verbaliza assim, ó. Eu sou uma máquina de prosperar. Fala assim, o meu cérebro está configurado para gerar riquezas, para transbordar, para ser generoso. Fala assim, a partir de agora, eu já entro num teste chamado 2023. Nesses últimos dias do ano, eu vou higienizar minha vida. As companhias que não estarão em 2023 vão ficar em 2022. As novas companhias de 2030, eu vou acessá-las e trazê-las à existência em 2023. Fala assim, eu vou avançar 10 anos em 2023. A minha vida é uma vida divertida, porque eu não tenho medo. A minha vida é divertida, porque eu prospero e faço pessoas prosperar. A minha vida é divertida, porque eu tenho acesso a um Deus que é divertido, a um Deus que criou o desfrute, a um Deus que não desistiu de mim. Fala assim, a minha vida é divertida, porque a terra é maravilhosa, que eu sou imagem e semelhança dele, que é maravilhoso, e a minha vida vai ser inspiração para muita gente. Começa a visualizar agora você pagando um preço por isso. Já chega de balela, já chega de desculpinha, chega de posicionamento sem atitude, já chega de atitude sem persistência, já chega de persistência sem a constância, já chega a alcançar aquilo que você deseja e não compartilhar com os outros. Já chega. A sua vida está a serviço de outras vidas, e é nesse tempo que nós vamos prosperar como nunca antes. O jogo da vida não é algo que o Pablo criou, ele foi criado antes da fundação do mundo, e todos que entendem governam desde esse primeiro dia até a eternidade. Então a partir de agora você vai prosperar poderosamente. A partir de agora você vai ser essencialista, você vai direto na essência. A partir de agora você vai parar de gastar energia com coisa fútil, e a partir de agora você vai entrar num nível de sangue, suor, lágrima e gordura, que você vai pagar um preço, vai entrar num trabalho pesado, e esse trabalho pesado vai fazer você ter uma vida feliz, em paz e transbordante, e natural acima de tudo. Eu quero que você mentalize agora pessoas se conectando a você. E antes você não entendia porque isso não acontecia, mas você parou de ser só um receptor de sinal e começou a virar um transmissor também, e você transmite muito mais do que recebe. Fala assim, ó, melhor é dar do que receber. Fala assim, a alma generosa prosperará. Respira fundo. Fala assim, 2023 é o ano mais assustador da minha vida até aqui. Eu ficarei irreconhecível, e eu prosperarei tanto
que nem eu irei me reconhecer. Mas eu estarei mais próspero e mais próximo daquilo que Deus me chamou. Abre o sorriso, esfrega suas mãos e fala assim, ó, bora tocar o terror na terra. Tamo junto até depois do fim. Valeu. É nóis. Encerrando a transmissão.